Então, pessoal, nós vamos começar colocando o trigo, tá? Aqui na receita pede 1 quilo, mas eu nunca coloco tudo, né? Então, a gente vai deixar um pouco no saquinho e vamos acrescentando aos poucos. E pede 50 gramas de fermento biológico fresco, tá? Eu vou usar o seco. A caixinha do fermento, ela fala para mim usar um pacotinho desse para meio quilo de trigo. Como eu vou usar 1 quilo de trigo, então eu vou usar 2 pacotinhos, tá? Então, é o fermento, esse aqui é o fermento biológico seco, é o fermento para pão, só que ele é seco, tá? Lembrando que não é o de bolo. Eu vou mexer. Eu já vou colocar 1 colher de açúcar. Assim, ó. Eu vou colocar uma pitada de sal. Assim, tá? Eu sempre gosto de pôr um pouquinho mais. Vou pôr 2 pitadas de sal, tá? É que a receita fala 1, então, mas eu vou pôr 2. Daí, eu vou mexer. Daí, aqui é um ovo. Nunca quebrem o ovo em cima assim, tá, pessoal? Que se o ovo tiver... Se o ovo não tiver bom, tiver estragado, você perde tudo que você colocou aqui, tá? De preferência, quebra ele até numa outra vasilha diferente, né? E joga depois aqui. Aí, vai meia xícara de chá de óleo. Aquela massa que eu ensinei pra vocês no vídeo anterior, que é a massa de pão, vocês podem usar para fazer esfirra também, viu, pessoal? Ela fica uma massinha mais fofinha, tá? Essa aqui vai ficar mais com aquela cara de esfirra mesmo, dessas que a gente compra. Aí, eu vou colocar 1 copo de água morna, vou colocar aos poucos também. Agora, na bancada, eu vou desinfetar. Vocês, no Brasil, podem desinfetar com álcool mesmo. Sempre desinfeta, como eu sempre falo nas receitas que eu passo para vocês, desinfetar a bancada. Agora, eu vou colocar um pouquinho de trigo aqui, que eu vou sovar a massa.
Ó, pessoal, quando eu falo pra vocês não colocar 1 quilo de trigo, né? A massa, a receita pede 1 quilo, mas a gente sempre põe aos poucos, olha. Eu não usei nem aquele tanto de trigo que eu coloquei na bancada pra sovar. E no meu pacote de trigo, olha, sobrou como 3 dedos. Então, por isso que eu falo, depende, às vezes o trigo é mais seco, varia de marca. Às vezes o trigo é mais úmido, então se o trigo estiver mais seco, você vai utilizar menos trigo, tá? Então, é assim, agora eu vou deixar essa massinha crescer, mais ou menos 1 hora, e aí eu volto para moldar as esfirras. Então, pessoal, a massa já cresceu, tá? O pessoal me perguntaram se eu coloco a massa para crescer dentro do forno. Sim, só que com o forno desligado, tá? Eu só coloco ali para ela ficar quentinha, sabe? Não sei, eu aprendi assim, então eu coloco ali, mas não tem necessidade de pôr, tá? Aí eu coloco sempre um filme plástico assim, né? Por cima. E aí, vamos lá, olha como ela cresceu, gente. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos moldar as esfirras. Eu fiz, gente, 3 recheios. Eu fiz um recheio assim, tipo bauru. Aqui eu piquei meia cebola, 2 tomates, umas fatias de queijo, de mussarela e peito de peru. Aí eu fiz uma só de peito de peru com mussarela e orégano. E eu temperei com orégano também a do bauru, tá? E aqui eu tenho carne moída que eu refoguei, tá? Então eu vou começar pela carne moída. Vou fazer umas de carne moída. E então a gente vai... Coloca um pouquinho de farinha aqui só pra... Massa não vai grudar, né? Mas é só pra evitar que ela gruda. Que é uma massa muito boa essa. Aí nós vamos abrir. Olha a espessura da massa. Vendo? Olha no meu dedo assim, ó, essa espessura. Aí nós vamos cortar com um moldezinho só pra elas ficarem iguais, todas iguais, né? Eu gosto de colocar bastante recheio, aí vocês capricham aí no recheio, tá? Aí aqui acho que foi muito, não dá pra fechar. Daí, pra fechar, gente, nós vamos pegar no meio dela, assim, e vamos fechar assim, olha. Tá? Essa parte aqui, nós vamos fechar assim. Tá? Ó. Aí você ajeita ela. A gente vai pôr pra assar com essa parte pra baixo. Olha, vê que assim, olha, ela abriu aqui, tá vendo? Não pode abrir. Se abrir, aí ela fica feinha, né? Às vezes eu asso umas coisas que abrem, sabe? Então, a gente tem que fechar direitinho pra não abrir. E colocar essa parte que nós emendamos pra baixo, na forma. O tamanho da esfirra, gente, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer menorzinha, tipo essas de festa,
Essas que eu vou fazer é esfirra grande, tá? Eu vou moldar todas, aí eu já volto. Eu vou moldar um bauru também depois pra vocês. Eu já volto. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu moldo o bauru, tá? O bauru eu vou cortar assim. E vou pôr o recheio. Daí, eu vou fechar ele assim, ó. Aperta bem para não vazar o queijo. Vou cortar essa ponta dele aqui. Ó. Então, esse aqui vai ser o bauru. Tá? Ó, pessoal, então, o que que eu vou fazer? Eu peguei só a gema, tá? Não vou usar a clara aqui, porque se você colocar só a gema, ela vai ficar mais douradinha. Então, vou pôr só a gema, vou passar em todos, né? Antes de eu começar a passar a gema nas esfirras, eu acendi o forno a 180 graus, tá? Pra assar em cima e embaixo, tá? Quer dizer, desculpa, só para esquentar em cima e embaixo. Para assar, eu vou colocar só para assar embaixo. E depois, quando eu ver que tá assadinho e em cima, se tiver branquinho, eu coloco um pouco para assar em cima, tá? Olha, o que eu vou fazer? Eu fiz umas esfirras de queijo com presunto, fiz o bauru e fiz as esfirras de carne. Nas esfirras de queijo com presunto, para não misturar, eu vou, né, na hora depois que tiver assada, eu vou colocar queijo ralado em cima. Vocês podem pôr parmesão, esse aqui é um queijo para gratinar, que eu compro. E no bauru e na esfirra, no bauru a gente sabe, porque o formato é diferente. E na esfirra de carne, eu vou colocar gergelim. Se vocês gostarem, né? Se vocês não gostarem, não precisa colocar, tá? Caindo muito. Não precisa pôr muito não, viu? Bom, não sei, vai do gosto, né? Se vocês quiserem pôr bastante. Fica muito bom com gergelim. Eu gosto de colocar gergelim até nessas tortas de liquidificador que a gente faz. Eu gosto de colocar. Fica muito bom. Essa esfirra de queijo.
Então, eu vou colocar para assar e eu já volto.